Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Este encontro é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno de número 06, que trata de um tema, assim, essencial para a cidadania: o registro tardio de nascimento e óbito. Exato. Pode até parecer um procedimento só burocrático, né? Mas, na verdade, é a porta de entrada para a dignidade e para o exercício pleno de direitos. Nossa missão aqui é entender como a desjudicialização, ou seja, a simplificação desse processo, funciona na prática. Isso, seguindo as diretrizes do Código Nacional de Normas do CNJ. Vamos analisar os conceitos, os procedimentos e, claro, aquelas pegadinhas clássicas de prova que podem definir uma aprovação. A ideia é que, ao final, os pontos mais complexos estejam bem claros e organizados. Vamos lá. Lei 6.015 é de 15 dias. Esse prazo pode ser estendido em algumas situações específicas, mas a regra geral são os 15 dias. O ponto central, como o professor Lessa destaca, é que o procedimento foi muito simplificado para combater o subregistro. E aqui já entra uma das primeiras grandes dúvidas que podem cair em prova: a competência. Se uma pessoa nasceu, sei lá, no Amazonas, mas mora no Rio Grande do Sul e nunca foi registrada, onde ela deve fazer o registro? Teria que voltar para o Amazonas? Essa é a clássica pegadinha da competência. A norma, para facilitar o acesso, ela determina que o requerimento seja feito no cartório de registro civil, o RCPN, do lugar de residência do interessado. Ah, então é onde a pessoa mora hoje. Exatamente. Isso está no artigo 481 do Código Nacional de Normas. É uma mudança que visa incluir. Aqui é que fica realmente interessante. Então, nesse exemplo, a pessoa faz o registro lá no Sul. A certidão de nascimento dela vai dizer que ela é natural do Rio Grande do Sul. Não, essa é a distinção crucial, viu? Uma coisa é a competência para processar o ato, que é o cartório da residência. Outra coisa totalmente diferente é a naturalidade, que deve espelhar a verdade real dos fatos. O assento de nascimento vai indicar o local efetivo do parto. No caso do exemplo, no Amazonas. A regra é: registra-se na residência, mas a naturalidade é do local do nascimento. Entendi. E se a pessoa não tiver uma residência fixa, como a população em situação de rua, por exemplo? A norma também previu isso. Nesse caso, a competência será do cartório do local onde a pessoa se encontrar. Onde ela estiver fisicamente. Isso. O objetivo é sempre incluir, nunca jamais criar barreiras. Certo, competência e naturalidade entendidas. Agora, como é que funciona o processo na prática? Quais são os requisitos básicos? Então, o procedimento ele visa garantir a segurança jurídica, O requerimento, em regra, deve ser assinado por 2 testemunhas. Além disso, são coletados dados biométricos, uma fotografia do registrando e, sempre que possível, a sua impressão digital. E tudo isso fica arquivado. Tudo fica arquivado para evitar fraudes ou duplicidade de identidade. E o professor Lessa chama atenção para o que ele define como o pulo do gato, a diferença de procedimento conforme a idade da pessoa. Vamos detalhar isso um pouco mais? Com certeza. A norma cria 2 ritos bem distintos. O primeiro é para menores de 12 anos que tenham a declaração de nascido vivo, a DNV. A DNV é aquele documento do hospital preenchido pelo médico, né? DNV é preenchido por um profissional de saúde. Ela tem uma presunção muito forte de veracidade. Por isso, a apresentação dela dispensa o requerimento escrito e as testemunhas. Ah, então é um caminho bem mais direto. Muito mais. É um rito simplificado. Agora, para maiores de 12 anos ou menores que não tenham a DNV. Aí o processo complica um pouco. Exato. Aí o rito é mais solene, mais cauteloso. O oficial deve entrevistar o registrando e as testemunhas, e um detalhe importante: sempre em separado. Ah, para evitar que eles combinem as respostas, imagino. E que tipo de perguntas são feitas nessa entrevista? Isso é muito curioso. O oficial busca confirmar a identidade e a brasilidade da pessoa. Ele pode perguntar sobre a localidade onde a pessoa diz ter vivido, sabe? Se ela fala o idioma nacional, quais escolas frequentou. Detalhes do dia a dia mesmo.
Sim, perguntas que ajudam a formar a convicção sobre a veracidade das informações. Tipo, qual o nome do rio que corta a cidade? Ou, lembra o nome da diretora da escola? Nossa, é quase um trabalho de detetive. É um pouco, sim. E se mesmo com tudo isso o oficial suspeitar de alguma coisa? Se a história não bater? Ele tem o dever de exigir provas adicionais. Pode ser um cartão de vacina antigo, uma foto da turma da escola, qualquer coisa. Se a suspeita de falsidade persistir, ele não realiza o registro. E o que acontece? A pessoa fica no limbo? Não. Em vez de registrar, ele encaminha todo o processo para a decisão do juiz corregedor permanente. Ah, então a via administrativa não exclui o controle judicial. De jeito nenhum. A via judicial existe como uma rede de segurança para esses casos de dúvida. E é fundamental destacar aqui uma exceção importantíssima a todas essas regras que a gente falou. Qual seria? O registro de indígenas, Certo. Como funciona para eles? É diferente. completamente. O procedimento comum de registro tardio não se aplica aos indígenas. Seria um erro grave numa prova aplicar a regra geral a eles. Eles possuem uma regulamentação própria, que é a Resolução Conjunta CNJ-CNMP número 03 de 2012. E essa resolução é mais flexível. Muito mais. Ela respeita os costumes, a organização social deles, documentos como o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, emitido pela FUNAI, são fundamentais aqui. Entendi. É um sistema pensado para a realidade deles. Exatamente. E sobre o registro tardio de óbito? A lógica é a mesma do de nascimento? A lógica é exatamente a mesma. Segue a ideia da desburocratização. O registro pode ser feito tanto no cartório do local do falecimento, quanto no da residência do falecido. Também de forma administrativa? Sim, o procedimento também é administrativo e exige testemunhas que tenham presenciado a morte caso não haja declaração médica, né? Um ponto importante que o material do professor Lessa levanta é preciso existir um registro de nascimento para que se possa fazer o de óbito, correto? Perfeito. É o princípio da continuidade. Não se pode registrar o fim de alguém que, para o mundo jurídico civil, nunca existiu. Faz todo sentido. Se a pessoa falecida não tinha registro de nascimento, é preciso fazer primeiro o registro tardio de nascimento. Mesmo depois da pessoa ter morrido? Sim, que é o que a gente chama de registro pós-mortem. Aí, em seguida, se lavra um óbito. Uau, que detalhe! Então, o que tudo isso significa? Vamos fazer uma revisão rápida com os pontos-chave para memorização? Vamos lá. Pontos essenciais, baseados no fichamento estratégico do professor Lessa. Primeiro, Competência. RCPN da residência do interessado. Isso. Segundo, naturalidade. Sempre o local real do parto. Exato. Menor de 12 anos com DNV. Dispensa testemunhas e requerimento. Perfeito. Maior de 12 anos. Exige entrevista detalhada e separada. Isso. E o caso especial dos indígenas. Eles possuem um rito próprio e específico. Não se aplica a regra geral. Ótimo. E se houver suspeita de fraude? O oficial não registra e remete o caso ao juiz. E por último, um ponto fundamental. A gratuidade. O registro tardio, tanto de nascimento quanto de óbito, é totalmente gratuito. Todos os atos necessários. Certo. Agora, vamos simular uma questão estilo FGV, baseada no material. Um adulto em situação de rua, sem residência fixa, procura o cartório do centro da cidade onde se encontra para fazer o seu registro tardio. O oficial pode recusar o atendimento por falta de comprovante de residência? A resposta é um sonoro não. A recusa seria ilegal. Por quê? O artigo 481, parágrafo único do Código Nacional de Normas do CNJ é claríssimo. Na ausência de moradia fixa, a competência do oficial do local onde o interessado se encontrar. A norma, como a gente disse, visa incluir, e a FGV adora cobrar essas regras que protegem os vulneráveis, viu? E cobrar por esse ato também seria ilegal, né? Uma ilegalidade grave porque a gratuidade é universal. Fica claro que o registro tardio é muito, mas muito mais do que um ato cartorário. É uma ferramenta de resgate da cidadania. Sem dúvida. Como o professor Lessa finaliza em sua reflexão no material, o registro tardio é o segundo nascimento do cidadão, desta vez para o mundo dos direitos.
Nossa, que frase forte. É o ato que retira a pessoa da invisibilidade e lhe confere existência formal perante o Estado. É o que garante a dignidade da pessoa humana na prática. Uma reflexão realmente poderosa para a gente encerrar nossa análise. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostariam que abordássemos? Deixem nos comentários. Até a próxima!